Então aí você tem o círculo de raio R. Isso não é o gráfico de uma função. Porque se você pegar aqui, ó, um ponto e traçar uma reta vertical, então esse elemento do domínio ele vai estar associado, você vai achar dois pontos de interseção. Você vai achar esse elemento do contradomínio e esse elemento do contradomínio. Então aqui eu vou chamar de X e aqui de A e B e aqui de B. Tá vendo? Então o X está associado ao A e B. Se fosse um diagrama, seria assim, ó, um X e um A e um B. A e B. Tá vendo? Então esse desenho não é o desenho de um gráfico de uma função. Tá bom? Esse é o gráfico de uma função, né? Se você pegar um ponto aqui e subir com uma reta, você acha o gráfico uma vez só. Toda reta vertical vai cortar o gráfico uma vez só. Por que eu falo uma reta vertical, né? Porque você está marcando o ponto do domínio. Então, o ponto do domínio, você passa uma reta vertical, passa por ele. Aqui, por exemplo, se eu tirar esse pedacinho, né? Então, você não consegue achar uma interseção da reta vertical passando por esse ponto, não tem interseção. Então aí não seria o gráfico de uma função. A outro detalhe é que se você cortar aqui por uma reta horizontal, se for lá no contradomínio, pegar um elemento y e cortar com a reta horizontal, vai ter duas interseções. Mas isso não tem problema, porque seria o diagrama seria o seguinte, ó. Dois elementos, que eu vou chamar de A e o outro que eu vou chamar de B. Então A e B estão associados ao mesmo elemento, que é o que eu chamei de Y. Então A e B estão associados ao mesmo elemento. Não tem problema. Isso ainda é função, só não é uma função injetiva. Entendeu? Então o teste para saber se o gráfico é uma função é cortar com a reta vertical. Ok? Mas isso aí já você está mais preocupado com o gráfico. Eu não estou muito me preocupando com o gráfico por enquanto, né? Em álgebra linear não vou me preocupar tanto com o gráfico. Tá ok? Já tem alguém querendo participar aqui? Ok. O gráfico de uma função é sempre uma parábola voltada para cima? Não. Esse é o exemplo, né? Eu estou dando um exemplo porque é um exemplo fácil de fazer. Mas o gráfico de uma função é qualquer coisa que satisfaça as condições que nós colocamos. Então, se eu tenho, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aí. Esse aqui é o cartesiano x, y, e aí a sua função faz assim, assim. Esse é o gráfico de uma função. Se for uma coisa assim, ó, suave, também é o gráfico de uma função. O que não é gráfico de função é isso aqui, ó. O que não é gráfico de função é isso aqui. Qualquer curva que faça isso, ó, que aí, ó, tem uma e duas interseções. Aqui só tem uma interseção, aqui só tem uma interseção, tá vendo? Aqui só tem uma interseção. Aqui, se foi e voltou, aí tem duas interseções. Pelo menos, na hora que ele continuar, ele vai ter mais uma. Então não é função. Entendeu? Quem perguntou aí quanto à parábola voltada para cima? Mas, como eu disse, não é muito foco da álgebra linear esses problemas com gráfico. A gente está mais preocupado com propriedades.
Bom, então eu falei um pouquinho sobre vocês precisarem de função, né? Função é indiscutível a importância de função. Ok. Então, quando você resolve uma equação assim, ó, por exemplo, né, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, você resolve isso aqui, você vai encontrar o x' e vai encontrar o x duas linhas, que às vezes, né, quando o delta é maior ou igual a zero, esses dois elementos são reais. Mas na pior das hipóteses, então coloca aqui o delta maior ou igual a zero, você tem essa situação. Mas na pior das hipóteses, se o delta é qualquer número, então, por exemplo, negativo, então os dois elementos, x' e x duas linhas, eles existem, mas só que eles não são reais, eles são complexos. Mas o fato é que a solução, o x da questão aí, é um número ou é um complexo, né? Agora, em cálculo, vocês vão aprender uma coisa chamada derivada. Não vou falar o que é para não tirar a surpresa. Vocês vão aprender um negócio chamado derivada. E aí vocês vão resolver uma equação parecida com essa, mas você derivou uma vez, derivou de novo, aí deu derivada segunda. Vocês vão resolver essa equação aqui, ó. A x duas linhas mais b, ou x duas linhas não, f duas linhas, f' mais c vezes f. Então é a equação homogênea, porque aqui é zero, coeficientes constantes. Essa eu não estou acrescentando aqui uma f de x ou f de t, geralmente a gente usa t, a variável t. Não estou acrescentando porque eu quero explicitar o nome da função, né? Então, quando você resolver essa equação, o que você vai encontrar são funções. Então, olha só para você ver que interessante. Isso aí vocês vão ver em uma disciplina aqui na universidade chamada EDI, Equação Diferencial Integral. Às vezes o pessoal também dá o nome de EDO, Equação Diferencial Ordinária. Bom, mas o fato é que a solução da equação é uma função. Tá vendo a importância desse objeto? Então, e aí como é que você vai falar da função? A função é x ao quadrado, você nem sabe ainda quem é a função. A função é o seno de x, não sei ainda, eu só sei que é uma função f. É uma função, eu vou dar um nome para ela. A solução dessa equação eu vou chamar de f, a solução da outra equação eu vou chamar de g. Entendeu? Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Nome do objeto. Perguntas aí?